Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso novo canal de entrevistas, Qual é o Assunto? Nosso objetivo é trazer conteúdos relevantes e importantes para a sua vida, baseado numa perspectiva bíblica. Para isso, nós vamos estar conversando com profissionais da área e conhecedores do tema proposto. Nesse mês de setembro, o nosso tema é sobre a depressão e o suicídio. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre como prevenir e tratar de forma precoce e adequada o surgimento desses sofrimentos. Para nos ajudar com algumas respostas, nós temos aqui o pastor Paulo César Nogueira, que é esposo da Flávia e pai do Caio e do Miguel. Ele também é o fundador e diretor da NASP Brasil. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A Flávia, o Caio e o Miguel agradecem a referência a eles. Queridos, meu nome é Paulo César Nogueira, eu sou pastor há 12 anos na igreja de Niterói e há 3 anos nós identificamos uma situação em relação a transtornos mentais, inicialmente no campo pastoral, né? Isso chamou a nossa atenção e nós entendemos que havia ali a necessidade de começar um trabalho, e o NASP Brasil ele foi criado, ele é um projeto criado voltado para tratar, auxiliar o tratamento da saúde mental, ou seja, o NASP ele é uma ponte entre as pessoas que precisam de um tratamento e o tratamento adequado. Então, o objetivo do NASP é fazer essa junção, trazer as pessoas que precisam de assistência e oferecer a elas uma assistência dentro da condição financeira de cada uma dessas pessoas. Estou feliz de estar aqui nessa noite, acho que estou muito feliz com esse convite e tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade de várias informações chegarem até a nossa sociedade. É um prazer todo nosso de ter o senhor aqui conosco e começando as nossas questões, o que todo mundo quer saber. Existe realmente uma forma da gente tratar esses sofrimentos psíquicos de forma eficaz e adequada? Assim, a prevenção ela é real, ela é possível, mas nós temos um problema cultural, né? O Brasil, a cultura que nós temos, ela não é uma cultura de prevenção. E não só no campo da saúde mental, né? De uma forma geral, da nossa saúde, de uma forma geral, nós não temos na nossa cultura essa questão de prevenir situações, isso até no campo econômico, né? Nós somos um país onde nós não temos a cultura de poupar, né? Quando a gente pensa na América do Norte, quando você pensa na Europa, existe uma cultura das pessoas guardarem dinheiro, fazerem poupança, porque a poupança, mais tarde, ela pode se revertir em investimento. Então, a nossa cultura ela não preconiza nem essa coisa da poupança no campo econômico e nem essa questão da prevenção quando a gente pensa em relação à saúde. Mas a prevenção ela é possível, né? Como o nosso foco hoje é a saúde mental, a prevenção é possível. E eu queria aqui trazer alguns pontos que dizem respeito a essa prevenção. Então, o primeiro ponto, quando a gente pensa em prevenir, né, é pensar na divulgação, né? Não existe prevenção sem conscientização. Então, nós precisamos estar assim, atentos para que haja uma conscientização da nossa população, da nossa sociedade, né? E dentro desse processo de conscientização, eu acho que no Brasil falta algo que acontece nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você for a qualquer consulta de qualquer especialidade médica, se você tiver mais de 18 anos, se você for um dermatologista, por exemplo, o dermatologista ele vai tratar a questão da sua pele, mas ele é obrigado, por lei, pelas sociedades americanas, né, a fazer algumas perguntas a você que podem ser um indicador que você tem um transtorno ou que você está desenvolvendo um transtorno. Então, assim, lá a cultura de lá já nos traz essa possibilidade, já traz para o campo da prevenção um segmento que a gente precisa ter muito ao nosso lado, que é o segmento médico. Então, lá, assim, todas as disciplinas médicas, eles fazem esse filtro inicial a partir dos 18 anos. Então, lá nos Estados Unidos,
os casos de transtorno eles são identificados de forma muito prévia. E no Brasil, isso ainda não acontece. Aqui, nós temos a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a partir do 2019 orientou, né, o conjunto de cardiologistas que diante de uma consulta, se perceberem algum sintoma que indique uma questão de transtorno, que o cardiologista também deve fazer um formulário, preencher um formulário, fazer algumas perguntas para que possa ser um indício de um diagnóstico de que existe ali estabelecido ou começando um transtorno mental. Mas isso é um pouco específico da cardiologia, isso não ganhou corpo ainda na nossa sociedade. Então, assim, a prevenção, ela depende de vários passos. Primeiro é divulgação, né? A gente precisa divulgar, a gente precisa conscientizar. Eu acho que o segundo passo é a sociedade entender que o campo da medicina ela precisa se envolver de uma forma mais plena, não só a psiquiatria, mas a cardiologia, a neurologia, a dermatologia. Para você ter uma ideia, voltando um pouco ao cardiologista, hoje, uma das especialidades que mais trata transtorno mental no Brasil não é a psiquiatria, é o cardiologista. Porque as pessoas chegam no cardiologista com falta de ar, com palpitação, né? E é feito todos os exames e aquele profissional ele começa a entender que aquilo ali tem envolvimento associado ao transtorno mental e ele acaba tratando aquele paciente porque o paciente não quer ir no psiquiatra, não quer ir no psicólogo, porque hoje a gente já tem a cultura de achar que psiquiatra e psicólogo é coisa de maluco, né? Mas então, assim, esse envolvimento que a gente já viu hoje na cardiologia, ele precisa ser um movimento que precisa ser intensificado em todas as especialidades do campo da medicina. O outro ponto, Evelyn, importante, é que, assim, a gente precisava, a partir de ter esse conhecimento, por exemplo, cada um de nós deveria fazer um histórico hereditário, né? Por quê? Se você tem um pai ou uma mãe que tiveram um transtorno mental, a possibilidade de você desenvolver um transtorno é 3 vezes maior do que uma outra pessoa. Então, como eu falei, nós precisamos criar a cultura da prevenção. Então, assim, ter esse cuidado de saber quais foram as doenças que meus pais tiveram, que meus avós tiveram, eles ajudam a ser desenhado um cenário onde eu possa atuar de uma forma mais preventiva. Um outro ponto dentro da prevenção que a gente precisa entender é que o exercício da nossa vida, da nossa existência, ele sempre nos leva a ponto de estresse. E o estresse, né, cada pessoa ele tem um limiar de estresse. Você tem um limite de estresse, eu tenho um limite de estresse, e eu e você somos expostos a um conjunto de situações na vida, principalmente na vida pós-moderna, que nos leva a um nível de estresse. Então, assim, se esse nível de estresse chegar no seu limiar de estresse e você tiver uma predisposição genética para desenvolver um TAG, ou seja, um transtorno generalizado de ansiedade ou depressão, se esse transtorno alcançar o seu limiar, ele romper o seu limiar, você pode, tendo uma predisposição genética, desenvolver um desses 2 tipos de transtorno. Então, assim, mas ninguém sabe, hoje a medicina ainda não consegue evidenciar, nem através de exames, nem através de diagnóstico, quem tem predisposição. Então, todos nós, tendo histórico hereditário ou não, nós precisamos ter um cuidado com o que a gente chama de gatilhos, né? Ou seja, situações estressantes. Hoje, um dos maiores ofensores no campo da saúde mental em relação a produzir estresse são gestores que não foram capacitados em gestão de pessoa para saber lidar com aqueles que são os seus subordinados. Então, assim, você pode ter um chefe que vai ser um ofensor do estresse na sua vida, mas você vai ter 2 opções numa situação dessa, né? Ou você arruma outro emprego,
ou você vai conviver com aquela situação. E se você tiver que conviver com aquela situação, você vai ter que desenvolver em você uma capacidade, uma resiliência de saber lidar com essas situações. Como em outras na vida, como no casamento, né? Muitas vezes a gente se depara com um casal que tem que está vivendo um momento de muitas brigas, de muitas confusões, tudo isso gera estresse. Uma doença na família pode gerar muito estresse. Então, assim, entendendo que o estresse pode se tornar um gatilho para desenvolver um transtorno mental da nossa vida, nós precisamos ter uma vigilância redobrada com todo ponto de estresse que pode se manifestar, né? Desenvolvendo em nós uma capacidade de lidar melhor com as situações da vida. Eu quero trazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro, né? Para quem está nos assistindo nesse momento, é o vitimismo. Aquela pessoa que talvez você deve conhecer pelo menos uma, aquela pessoa que se coloca sempre na posição de ser vítima, né? Parece que os céus e a terra eles combinaram contra aquelas pessoas. Então, esse espírito de vitimismo, ele acaba conduzindo as pessoas a se sentirem sempre prejudicadas, se sentirem sempre desmerecidas. Então, esse ambiente, Evelyn, esse ambiente emocional, ele é muito propício ao desenvolvimento de um transtorno. Então, assim, nós precisamos aprender a lidar um pouco mais com a vida. E aí, eu quero deixar aqui uma boa sugestão para quem nos ouve, você que é cristão ou você que não é cristão, é utilizar o Evangelho da Graça de Deus, ou permitir que o Evangelho da Graça de Deus faça transformações em você, não só no seu espírito, mas na sua alma, na sua maneira de ser, na forma que você percebe a vida e na forma que você responde à vida, né? Por quê? Porque o Evangelho ele pode nos ensinar tudo isso e ele nos ensina. O problema é que muitas vezes a gente se fecha para esse ensinamento que tem batido as nossas portas todas as vezes que a gente ouve a pregação do Evangelho da Graça. Mas, Evelyn, continuando, uma outra maneira da gente trabalhar de forma bem precoce e trabalhar de forma preventiva é a gente estabelecer uma melhor qualidade de vida, né? Ou seja, nós estávamos conversando um pouco aqui antes, né, de começar esse momento, e nós estávamos falando da necessidade da atividade física. Então, quando a gente pensa em qualidade física, a gente pensa em estabelecer uma rotina de atividade física. De preferência que ela seja diária, né? Se ela for diária, se você fizer uma caminhada de 30 minutos por dia, você já está trazendo ao seu corpo físico e também à sua mente, às suas emoções, porque a atividade física ela trabalha de uma forma muito gratificante no nosso cérebro, através de neurotransmissores. Então, assim, o exercício físico, ele faz parte desse, vamos chamar assim, um programa de qualidade de vida que a gente precisa desenvolver, né? Além da atividade física, a gente precisa desenvolver algumas práticas do nosso dia a dia que acalmem, vou dizer assim, acalmem a nossa alma, né? A gente, quando olha para os nossos pais, para os nossos avós, a gente via sempre aquela avó fazendo tricô, não é verdade? E a gente não consegue entender como é que ela ficava tanto tempo fazendo tricô. É porque aquela prática, aquela ação, trazia um bem-estar para ela. Aquilo acalmava as suas emoções, traziam um prazer que nos ajuda a ficar mais controlado. Então, assim, é importante que a gente descubra no nosso dia a dia, aí vai uma dica para você que está nos assistindo, né, de você entender, de buscar no seu dia a dia. Eu quero deixar uma dica para você que eu estou vivenciando ela, né? E eu já percebi que toda vez que eu vou para o gramado da minha casa e começo a mexer nas plantas, eu me desligo completamente de tudo. Então vai uma dica para você, né? Comece a praticar jardinagem, tem pessoas que gostam de mexer, né, com pequenas obras, com marcenaria, né? Se envolva com alguma coisa que traga a você uma sensação de prazer. Isso vai ajudar você a relaxar, isso vai ajudar a baixar seu nível de estresse e você não vai romper o seu limiar de estresse. Uma outra coisa que a gente aprende ainda dentro desse modelo de qualidade de vida é uma coisa que está sendo muito utilizada na saúde pública, que se chama a arte-terapia. Ou seja, você trazer a arte para
se transformar numa terapia. Isso pode ser você desenvolver pintura, pode ser você tocar um instrumento, pode ser uma coisa que, às vezes, nós cristãos temos uma certa resistência, mas eu, particularmente, acho ótimo, não faço, mas ainda vou fazer. É entrar numa academia de dança, né? Tem pessoas que, quando dançam, parafraseando aqui um ditado popular, seus males espantam, né? Verdade. Então, que males são esses? As angústias, a tristeza, aquele sentimento de vitimismo que às vezes está dentro de nós. Então, assim, tudo isso que a gente está falando são ações preventivas, Evelyn, que cada um de nós pode fazer e colocar em prática sem ter que pensar demais. São coisas muito objetivas. Na realidade, o plano de prevenção são coisas simples que todos nós sabemos que nós deveríamos fazer. Seguindo a isso, a gente ainda orienta, né? Assim, por exemplo, evitar, né, o tabaco, né? O fumo, ele é um fomentador de ansiedade, né? Tanto é que as pessoas fumam porque estão ansiosas, né? Mas ele retroalimenta a sua ansiedade. Outra coisa que a gente não pode esquecer é ter hábitos alimentares saudáveis, né? A gente, antigamente, as pessoas diziam assim, eu vou deixar para ter hábitos alimentares mais saudáveis quando eu ficar mais velho, né? Mas não, hoje a gente precisa incutir, inclusive, nos nossos filhos, né? A gente precisa ser referência para os nossos filhos. A gente precisa incutir hábitos alimentares saudáveis, né? Então, assim, hábitos alimentares saudáveis, eles são uma ação de prevenção contra o aparecimento de um transtorno mental. Até porque existem alguns alimentos que eles trabalham muito na área da questão cerebral, ou seja, no campo dos neurotransmissores. Então, assim, o suquinho de couve de manhã, né, é uma coisa maravilhosa que vai trabalhar um volume maior de serotonina dentro da sua vida, dentro do seu cérebro. Então, assim, tem certos alimentos que a gente não deveria permitir que ele saísse da nossa mesa. Agora, o contrário disso também é uma verdade, né? Porque toda tese tem uma antitese. Tem alguns alimentos que a gente deveria banir de vez da nossa alimentação, né? Outra coisa importantíssima que a gente não pode deixar de falar é ter um sono equilibrado, né? E aí, você que está nos ouvindo, nos vendo, nos ouvindo, talvez você pense assim, mas olha só, eu tenho muita dificuldade para dormir. Mas existe uma série de passos que você pode ter e pode fazer que vai trazer o seu sono uma qualidade melhor, né? Não necessariamente você vai precisar de uma medicação para dormir. Existem ações naturais, né, que te dão condições de você relaxar. Eu vou te dar uma dica fresca que eu mudei na minha vida tem um mês só, né? Eu estava começando a sentir alguma dificuldade com o meu sono, né? Na hora de deitar, acordando um pouco durante a madrugada, e de um mês para cá eu fiz um teste. Eu sou um tomador, um bebedor de café assim, natural. A Flávia, que é minha esposa, foi apresentada aqui, minha parceira no café. Mas de um mês para cá eu reduzi o meu café de uma forma bem drástica, tomando uma xícarazinha de café só por dia, e acrescentei a isso, Érica, um chazinho de camomila por volta das 9 horas da noite. E eu pude presenciar o impacto que isso trouxe na qualidade do meu sono. Então, assim, existem ações que a gente pode fazer e precisamos fazer, desligar a televisão antes, nunca deitar na cama com o celular vendo, porque o teu cérebro está recebendo uma informação que está de dia, então ele não vai dormir. Então, assim, existe um conjunto de coisas que a gente pode fazer, né, que vai trazer qualidade ao nosso sono, né? Evitar o excesso de bebida, né? Hoje, a bebida e a droga são dois componentes que mais geram transtornos mentais nas pessoas. A droga ilícita, muito mais ainda, mas o álcool também ele é um forte ingrediente para que você venha desenvolver um transtorno mental, né? Uma coisa muito saudável é você ter relacionamentos afetivos estáveis. Nós precisamos construir algumas relações
dentro da nossa família, mas também a parte da nossa família, relacionamentos afetivos que sejam estáveis, aqueles que são duradouros, né? A gente precisa evitar um pouco, não é deixar de lado, mas evitar um pouco aquelas pessoas que habitam no norte e no sul em espaço de tempo muito pequeno. Sabe aquelas pessoas que vão lá em cima num dia e no outro dia elas vão lá embaixo? Então, assim, essa sazonalidade demasiada, ela gera um desgaste na vida dessas pessoas, mas também gera um desgaste na vida das pessoas que estão à nossa volta, né? E aí existe uma questão que a gente chama, a medicina rotula como pessoas tóxicas, né? É aquela pessoa que ela é tóxica para ela, mas ela também é tóxica para todas as pessoas que se aproximam dela. E como último tópico aqui, dentro desse campo da prevenção, né, a gente praticar lazer, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas eu saio no final de semana e vou passear. Mas não é ir passear e ficar com a cabeça pensando no trabalho, com a cabeça pensando na conta bancária, né? É você ir para a praia e entrar na água. É você ir para o campo e jogar bola. É você ir à piscina e aproveitar a piscina. Então, praticar o lazer tem a ver com tudo isso. Então, assim, de forma resumida, Érica, eu acho que esses pontos eles são determinantes, né? A pessoa que cumprir todos esses pontos, se ela tiver uma predisposição genética, ela pode sim inibir que essa predisposição se transforme de fato num transtorno mental. E o melhor de tudo isso é que são ideias simples que as pessoas podem colocar, né, como prática de dia a dia, que não requer nenhuma técnica nem nada muito elaborado, né? Exatamente. Ela é barata, não custa muito, né? Você não vai alterar muito o seu custo. E assim, e o impacto vai ser além da sua saúde mental, né? Vai ser o impacto no seu corpo, na sua estética, na sua autoestima. Assim, eu acho que a gente acaba com essas medidas de prevenção alcançando resultados além daqueles que a gente imaginou inicialmente. É verdade. Mas se por acaso alguém não se preveniu, não praticou nenhuma atividade física, consumiu alimentos que não eram para ter consumidos e realmente teve um surgimento, né, de um transtorno psíquico e está precisando iniciar um tratamento, qual seria a forma mais adequada, né, de fazer essa escolha ou de melhorar mesmo a saúde? Ótimo. Esse talvez, eu talvez diria que esse é um ponto muito relevante, né, quando a gente pensa no formato do tratamento. Hoje, talvez, a maior dificuldade que a gente tem para conseguir bons resultados, conseguir o interesse das pessoas, é o bom tratamento, identificar o que a gente chama de tratamento adequado. Então, assim, hoje eu diria que o primeiro passo para quem identificou, né, de alguma forma, primária, acha que está, ou foi um médico, né, seria essa pessoa aceitar esse diagnóstico logo de início. No nosso projeto, o NASM Brasil, a gente hoje, no ano passado, 2019, nós tivemos a oportunidade de falar entre 36 lugares diferentes aqui no Rio de Janeiro, né? 10 desses lugares foram Igreja Nova Vidas, que abriram a porta, né? E algum trabalho está sendo desenvolvido a partir daí. Mas, assim, a gente percebe que existe uma resistência da pessoa, mesmo quando ela descobre que ela tem o transtorno, ela resiste em aceitar a ideia de que ela está passando, por exemplo, por uma depressão ou por um transtorno de ansiedade. Então, assim, eu acho que a primeira tomada de decisão que a gente precisa ter para que o tratamento possa evoluir e ele ser eficiente o mais rápido possível, é a gente não resistir à ideia de que se houve um diagnóstico, a gente precisa enfrentar aquela situação em frente, né? Fazendo só um acréscimo aqui ao seu comentário inicial, assim, realmente aquelas medidas de prevenção, elas ajudam muito, mas elas não são garantias de que o transtorno venha se manifestar, porque ele tem uma raiz genética. Então, assim, por mais que eu faça tudo aquilo,
mas no momento que eu perca uma pessoa muito relevante na minha vida, ou até, né, na psicologia, o luto não é só olhado no sentido de perda de pessoas, mas você que trabalha no emprego, né? Eu vivi uma experiência dessa. Eu trabalhei numa empresa durante 20 anos, entrei lá como jovem aprendiz e deixei aquela empresa como um gerente. Então, assim, quando eu me vi fora daqueles meus 20 anos, assim, eu não tive uma depressão, mas eu fui profundamente impactado por um luto que eu vivi. Então, um luto, seja qual for a situação envolvida, ele pode levar o teu nível de estresse, e esse nível de estresse, se você tiver uma predisposição, se transformar assim num diagnóstico de depressão, de ansiedade ou de outro. Então, assim, aceitar, aconteceu o diagnóstico, eu preciso aceitar para que eu possa dar início a esse tratamento, né? Outra coisa que a gente precisa fazer, ensinar as pessoas e compartilhar com elas, é que a gente precisa quebrar esse paradigma que advoga que falar de transtorno é uma depreciação de alguém. Eu já tive algumas oportunidades de conversar com algumas pessoas que estão com depressão. E quando a gente começa a desenvolver uma conversa voltada para essa questão, e a pessoa ela insiste em dizer que ela não tem depressão, ela tem ansiedade. Parece que a ansiedade tem um status melhor do que o depressivo, sendo que tanto uma coisa como a outra são transtornos mentais que provocam muita dor psíquica ao paciente. Então, assim, a gente precisa quebrar esse paradigma, né, de que é desonroso você passar por uma situação como essa. E e essa responsabilidade tem em cada um de nós, né? Eu acho que, assim, precisa haver um grande despertamento na nossa nação. Eu acho que precisa haver um grande despertamento para as igrejas, né? Acho que um pouco mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Porque eu não vejo outro organismo tão poderoso e tão disseminado na Terra como a igreja. E então eu acho que hoje nós temos um local de resposta. É a igreja. A igreja pode ser um grande instrumento para prevenção e para o tratamento de transtornos mentais. Outra coisa, e aí entra talvez o ponto mais polêmico de toda essa história, é que o tratamento, ele precisa, o paciente, quem está sofrendo de dor psíquica, ele precisa ter um entendimento que ele precisa optar por um tratamento sistêmico. O que é isso, né? Hoje, a medicina mundial, né, a Organização Mundial de Saúde, todas as sociedades médicas do mundo já concluíram algo muito importante, que é a transdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, ou seja, é eu combater um foco de forma com uma multiplicidade disciplinar. Então, a experiência que o NASM Brasil nos trouxe, né, e o NASM está pautado exatamente em cima de um plano terapêutico multidisciplinar, mas a experiência que nós tivemos nesses últimos 2 anos é que muitos tratamentos ficam pelo meio do caminho, muitos tratamentos eles não dão certo porque o paciente fica com uma única especialidade, né? Entra no psicólogo, muitas vezes pelo próprio paciente, mas em alguns momentos o psicólogo tem esse entendimento, ele fica tratando o paciente ali, e aquele paciente, a dor psíquica dele está aumentando, ele está entrando em desgaste, essa dor está gerando cada vez mais estresse, e esse paciente ele não é estendido, por exemplo, à psiquiatria. Então, o que hoje a Organização Mundial de Saúde e as sociedades médicas do mundo apregou, né? Que não só o transtorno mental, mas outras doenças, elas precisam ter uma visão multidisciplinar, né? Eu trabalho na área hospitalar. E quando a gente entra no CTI, a gente vê um exemplo clássico do que a gente está falando. Você tem um paciente lá necessitando de cuidados para a vida, né, de suporte à vida, mas você tem o quê? Você tem um farmacêutico cuidando desse paciente, você tem um fisioterapeuta cuidando desse paciente, você tem uma enfermeira cuidando desse paciente, você tem um fonoaudiólogo cuidando desse paciente e você tem um médico cuidando desse paciente.
O que essas disciplinas estão fazendo? Elas estão se unindo ou se fundindo para oferecer a melhor assistência possível para aquele paciente. Isso não deve ser diferente no caso da saúde mental ou do transtorno mental. Então, assim, a visão sistêmica, ou seja, e por que tem que ser sistêmica? Porque o ser humano ele é sistêmico, né? O pensamento moderno, a psicologia moderna apregou que hoje nós somos bio, psico, espiritual e social. Se nós somos um ser que nós temos várias áreas que nos constituem, no campo dos transtornos mentais, o problema entra por essas várias áreas. Então, a solução precisa também passar por várias áreas. Ou seja, não tem muito sentido eu só tratar o meu psicológico se eu estou, por exemplo, com uma deficiência de circulação de neurotransmissores nos meus neurônios. Eu preciso de um acompanhamento psiquiátrico que vai definir um tipo de medicação que vai me ajudar, junto com a psicoterapia, a desenvolver esse processo de cura. Então, hoje, eu diria assim que para tratar de forma mais precoce, né, e tratar de forma adequada. Porque esse tratamento adequado, ou seja, essa visão multi, é o que a OMS hoje considera tratamento adequado. A Associação Mundial de Psiquiatria considera tratamento adequado. E dentro desse arsenal de pessoas ou de disciplinas, a gente deve considerar também o pastor ou o padre, no caso daquelas pessoas que são católicas. Ou seja, a espiritualidade dessas pessoas também precisa ser tratada. Eu quero fazer um parênteses aqui. Isso não significa que essa pessoa está passando por essas situações por falta de espiritualidade. Significa que o momento que elas estão vivendo necessita que a espiritualidade dela seja fomentada. Para você ter uma ideia, a WPA, que é a Associação Mundial de Psiquiatria, há 2 anos atrás ela fez um posicionamento, né, declarando que os psiquiatras deviam buscar parcerias com pastores e com padres para o tratamento de seus pacientes, já entendendo que a espiritualidade, não só a espiritualidade, mas eles entendem que a própria religião, ela impacta de uma maneira muito positiva o resultado do tratamento e o tempo do tratamento. Já existem pesquisas hoje que corroboram isso. A pessoa que tem uma religião, a pessoa que vai 2 vezes à igreja por semana, isso já causa um impacto na saúde mental dessa pessoa ou num processo de recuperação muito grande. Então, eu diria assim, que definir, e para mim esse é o X da questão hoje, né, no Brasil, depois da falta de tratamento para o volume de pessoas que nós temos hoje. Para mim, hoje, o X da questão é essa. Pessoas que estão sendo tratadas de forma unilateral, ou seja, por um só profissional desse conjunto de disciplinas que é necessária para a remissão completa dos sintomas, né? Então, assim, precisa pensar, como a gente falou de forma precoce, na nutrição. A nutricionista é importante, o psicólogo é importante, o psiquiatra é importante, evidentemente, quando for o caso, né? Existem situações que estão muito no início que uma psicoterapia resolve, mas aí recai sobre o psicólogo uma grande responsabilidade dele entender até onde a psicoterapia pode resolver e até onde ele vai precisar ser, talvez, o gerenciador de que uma outra disciplina seja agregada para que o resultado seja melhor. Então, hoje, o NASM Brasil ele entende assim. Como é que o NASM Brasil hoje funciona? Ele funciona com acompanhamento psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento nutricional, com acompanhamento espiritual e com acompanhamento no campo da atividade física. Então, uma vez por mês, a gente monitora todos os nossos pacientes para saber se eles estão fazendo tudo o que eles têm que fazer, ou seja, o seu dever de casa. Que outra coisa que acontece é que pacientes abandonam o seu tratamento e a família às vezes nem sabe, né? Dentro do projeto do NASM Brasil, nós somos os gestores
dessa assistência. Então, esse paciente ele tem o compromisso de mensalmente se reunir com a gente, hoje de forma online, né, e falar um pouco como é que está a vida dele, né, e nós hoje fazemos essas pontes para que ele receba o que a gente chama de tratamento adequado. Outra coisa que hoje a gente tem e que às vezes isso não está ao alcance das pessoas e nem de alguns profissionais ainda, é que hoje a gente tem alguns exames que podem contribuir muito numa remissão de sintomas bem mais rápido. Hoje existe um exame no Brasil chamado farmacogenético. E a chegada desse exame no Brasil a gente deve a um jornalista chamado Jorge Pontual. Jorge Pontual, eu não sei ainda se ele é um jornalista, mas ele foi um jornalista durante muito tempo de uma emissora no Brasil, e ele teve um processo de depressão muito prolongado, coisa que beirava os 30 anos, né? Até que um dia, acho que há 8 anos atrás, um amigo dos Estados Unidos ligou para ele e falou: vem para os Estados Unidos, vem para Nova York, tem um exame aqui que resolve esse problema. E ele foi para lá. E ele fez esse exame lá, farmacogenético, né? Esse exame já está no Brasil. E o que ele faz? Ele avalia de 4 a 21 genes do seu organismo, que são os mais prováveis de causar depressão ou transtorno de ansiedade. E esse exame, ele emite um relatório para o médico, para o psiquiatra, ou para o clínico geral, se for o caso do clínico, e ele define o seguinte: que propriedades medicamentosas o seu corpo não absorve. Então, por que isso é importante? Porque você pode estar tomando uma medicação onde as propriedades delas são completamente rejeitadas pelo seu organismo. Então, você está ingerindo um medicamento, mas na prática é como se você não estivesse tomando medicação nenhuma. E era o que acontecia com ele. Ele mudou várias vezes a medicação, mas nenhuma das medicações, as propriedades dessa medicação eram absorvidas pelo seu organismo. Então esse exame ele mostra uma relação de propriedades de medicamentos que o seu organismo vai reter. Então isso já ajuda muito. Então isso é uma inovação, né? Já está disponível no Brasil. Existe alguma discussão ainda sobre a relevância desse quadro, mas assim, eu acho que é muito relevante para pessoas que estão fazendo tratamento que não deram certo na primeira vez o medicamento, não deram certo na segunda vez ou na terceira vez. Então, esse exame ele é um pouco caro, ele não está disponível no sistema público, ele está só em laboratórios privados, ele é um pouco caro. O que mensura 4 genes, ele está custando R$ 2.700. O que mensura 21 está custando em torno de R$ 3.400. Existem vários laboratórios fazendo hoje, no Brasil já fazendo, mas assim, é um exame que pode sim ajudar muito a definir a terapêutica medicamentosa que vai trazer uma resposta mais rápido à sua situação. Uma outra coisa que aí é questão também cultural, a gente precisa descaracterizar na nossa população, nas pessoas que estão à nossa volta, né, o conceito de que psiquiatra e psicólogo são coisas de maluco, ou que são coisas de pessoas que não têm amigos. A gente não pode confundir o papel da amizade e a conversa de um amigo, que é boa e ajuda porque atua na esfera social, mas é completamente diferente do momento da psiquiatria, do impacto da psiquiatria. Então, assim, eu já vi muitas pessoas dizer assim, né, bater até com um copo de cerveja na mão e dizer assim: olha, eu não preciso de psicólogo porque eu tenho amigos, né? Talvez não precise até agora, mas pode chegar um momento que você vai vir a precisar. Então, assim, essas confusões, elas precisam ser desfeitas. Mas para que elas sejam desfeitas, a gente precisa ter organismos que façam essas contribuições. E situações como essa, o NASM Brasil tem trazido, né? Eu tenho dito e declarado, o NASM Brasil não é a solução do Brasil, mas ele vai ser uma solução de parte do caos que se estabeleceu na saúde mental de uma forma mais específica no Brasil. Então, assim, a gente tem trabalhado, a gente tem divulgado, nós temos ido à igreja, nós temos ido a condomínios, nós temos ido a escolas estaduais, escolas públicas, escolas particulares, levando essas informações que vão ajudar a estruturar as pessoas a lidarem e a se prevenirem de um tipo de tratamento.
Uma outra coisa que a gente precisa é desmistificar na cabeça das pessoas, que as pessoas associam o antidepressivo, e por isso muitas vezes elas não tomam, elas ficam doentes, mas não tomam, porque elas acham que o antidepressivo ele vai trazer uma dependência química, né? E é uma confusão, porque o antidepressivo ele não vicia você. O que vicia é a classe de medicação chamada ansiolítica, olítico, né? Ou o mais conhecido aqui, né? Um dos mais conhecidos é o Rivotril. E que as pessoas tomam sem nenhum medo e nenhum preconceito. Exatamente, sem nenhum preconceito. E não sabe que elas estão criando uma condição de dependência. Além do que, é uma medicação tarja preta, que vai mexer com o seu raciocínio, vai mexer com o seu sono, vai mexer com o seu estresse, vai mexer com a sua tranquilidade, ele vai mexer... Porque esse tipo de medicação ele só pode, né? O antidepressivo também, mas o tarja preta, de uma forma muito específica, ele só pode ser vendido, prescrito por um médico e sobre acompanhamento médico. Para você ter uma ideia, eu me deparo com pessoas que dizem com muita tranquilidade, eu fico completamente assustado quando eu ouço isso, mas com muita tranquilidade que estão tomando o Rivotril há 2 anos, que estão tomando o Rivotril há 5 anos. E a cada vez aumenta mais a dose, porque, na realidade, a pessoa não está, às vezes ela já está até curada do transtorno, mas o que ela sente não é sintomas do transtorno, o que ela sente são sintomas da dependência medicamentosa que foi estabelecida. Então, assim, esses conceitos, esse entendimento, essas novidades, elas estão muito restritas a alguns lugares e elas, infelizmente, nós temos muito poucos canais que hoje estão se propondo a levar essa informação à sociedade, né? E, por último, aqui dentro desse nosso tópico, entender que a percepção da vida precisa ser redirecionada. Nossa resposta precisa ser diferente. Eu acredito piamente e tenho visto isso, que a pessoa que passa por um transtorno e quando existe a remissão do sintoma, ela sai desse processo muito melhor do que ela era antes. Eu não tenho dúvida disso e é isso que eu tenho visto. E uma das melhorias que a gente observa nessas pessoas é que quando elas saem desse processo, elas deixam de dar importância àquelas coisas pequenas, elas deixam de dar importância àquelas chateações, aquelas pessoas que estão sempre te provocando, aquelas pessoas que estão falando para te agredir. Então, assim, durante esse processo também é necessário, e a psicoterapia ajuda muito nisso, a você entender aquilo que é relevante de fato para você se incomodar e aquilo que você precisa banalizar no sentido de dar muito pouca importância. Então, assim, eu diria que aprender a responder à vida, às situações da vida e tudo aquilo que a vida vai nos apresentar se torna determinante não só na prevenção, mas no processo de cura. E no processo de manutenção da cura, porque é uma outra etapa que toda pessoa que passa por esse processo, ela vai ter que vivenciar, ou seja, a manutenção da cura. Então, assim, é saber como lidar com a vida, né? E eu volto a dizer, o Evangelho é uma fonte rica para a gente entender que valores nós podemos agregar ao nosso jeito de ser para que a gente faça isso com muita tranquilidade e tenha paz de espírito para lidar, seja com qualquer... Ou seja, viver alguns versículos bíblicos, né? A paz que excede todo entendimento, por exemplo, assim, isso pode ser vivido, né? Se a gente permitir, se a gente buscar e permitir que Deus opere, que o Espírito Santo opere esse modo de perceber e viver a vida de uma forma diferente. Porque, como muito bem foi dito, né, nós somos um conjunto de tudo isso. Exatamente. Né? Não adianta a gente só olhar para o corpo, só olhar para a mente, não ter tudo muito bem estabelecido. E como que a gente fica agora daqui para o futuro? O que a gente pode esperar? O que está por vir? O que o futuro nos reserva nesse campo, Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, o que a gente observa? Né? E nessa parte eu vou ser um pouco mais objetivo, porque o que a gente consegue enxergar do futuro hoje, ele não é muito claro, mas
o que o futuro hoje, eu digo futuro assim, num universo de 10 anos, 15 anos, o que ele nos espera? Uma resposta ainda desproporcional ao tamanho do impacto que nós temos hoje no mundo. Eu vou falar do Brasil, porque é a região onde nós temos. Mas hoje nós temos 23 milhões de pessoas precisando de um atendimento. Nem é aquele atendimento adequado, não, mas um tipo de atendimento. E nós sabemos que hoje só 5 milhões de pessoas têm um tipo de atendimento, às vezes nem um atendimento adequado. Nós temos 17 milhões de pessoas hoje vagando sem nenhum tipo de atendimento. Então, assim, nos próximos 10 anos, se nada mudar, e o cenário que a gente vê hoje, a gente não vê nenhuma mudança significativa a impedir isso, a direção é que essas pessoas que estavam com um transtorno leve, passaram por um transtorno moderado. Quem estava no transtorno moderado passou por um transtorno grave. E quem está num transtorno grave corre um sério risco de ter ideação suicida ou de tentar o suicídio, né? Então, assim, eu como fundador do NASB Brasil, isso me preocupa muito, saber que existe um exército de pessoas hoje que estão em sofrimento psíquico. Eu gosto muito de usar essa expressão. Às vezes, em vez de falar depressão, ansiedade, estão em sofrimento, mas é um sofrimento psíquico. Você olha, né? Às vezes a pessoa fisicamente está perfeita, mas ela está em agonia por dentro, né? Me dá uma sensação de desconforto muito grande de ver esse contingente de pessoas sem nenhuma expectativa a curto prazo. Outra coisa que o futuro, né, nos aponta é que, por conta dessa condição, o número de casos ele deve aumentar, né? Se você não apaga o fogo, a tendência é o fogo se espalhar. Então, é muito provável que o futuro nos reserve um grande aumento de número de casos no Brasil inteiro. E, como se tudo isso já não fosse tão ruim, surgiu a pandemia do coronavírus. É verdade. Não é verdade? Então, assim, nós temos olhado muito para a questão da clínica do paciente, nós temos olhado muito para a questão econômica, né? Mas temos olhado muito pouco para a inserção de novos transtornos que esse processo de pandemia vai fazer na população. Existem alguns organismos internacionais que eles mensuram impacto de grandes tragédias, de tsunamis, terremotos, outras situações onde a sociedade inserida naquela localidade foi profundamente impactada por alguma coisa. E esses estudos eles já trazem um padrão de resposta do ser humano a essa experiência existencial, né? E eles mostram o seguinte, que essa tragédia, porque isso se tornou uma tragédia, né? Não só a dor, não só o óbito, mas você ficar confinado, o medo que você sente, esse desastre, ele, no mínimo, ele vai provocar um acréscimo de 1,5% de novos transtornos e num período de tempo muito curto. Você está entendendo? Então, num período de 6 meses, nós vamos fazer um acréscimo de 1,5% de novos transtornos, não são transtornos existentes, de novos transtornos. Eu peguei um dado aqui para trazer para você, e agora olhando em termos mundiais. A gente está estimando, esses centros de estudos estimam, que serão acrescidos 100 milhões de pessoas serão impactadas por novos transtornos. A gente está falando da metade da população brasileira. Esse número é em relação ao mundo como um todo. Mas se a gente pegar esse número mundial e comparar, por exemplo, com a população brasileira, a gente está falando de metade, como se metade da população brasileira, em 6 meses, começasse a manifestar um transtorno mental. No Brasil, já fiz esse cálculo, a gente deve estar tendo, nesse momento agora, nesse mês agora, um surgimento da ordem de 3 milhões de novos casos. Então, aqueles 17 que estavam sem nenhum atendimento
pode somar mais 3 milhões, então nós voltamos para a casa dos 20 milhões de pessoas, esse contingente enorme andando sem nenhuma resposta. Eu não quero ser muito pessimista, então eu vou parar nas coisas ruins aqui nesse ponto, nesse cenário. Eu vou falar de algumas coisas boas que esse cenário futuro também nos coloca, né? Ou seja, que melhorias nós vamos ter? Existe uma coisa hoje chamada de medicina praticada com base em evidência. Significa, ou seja, que o médico, seja qual for a disciplina que ele exerce, ele não vai tratar o paciente com base numa intuição dele, nem só com aquele aprendizado que ele teve. Mas hoje, os bons tratamentos nos grandes hospitais, nos bons hospitais, nas boas clínicas e nos profissionais médicos mais relevantes, eles estão trabalhando com uma medicina baseada em evidência. O que significa isso? Que as sociedades, vou pegar a Sociedade de Cardiologia, por exemplo, né? A Sociedade de Cardiologia, ela tem uma sociedade brasileira e tem uma sociedade mundial. Então, por exemplo, a cada artigo científico que sai novo, a cada nova descoberta que é feita através de pesquisa ou de artigo científico, essas sociedades incorporam esse novo conhecimento ao que a gente chama de guidelines, ou seja, de parâmetros de tratamento. Então, assim, hoje, a boa medicina praticada no mundo e já sendo praticada no Brasil, ela está apoiada não mais numa experiência pessoal ou de um conhecimento pessoal médico. Eu vou dar um exemplo para você. Sepsis é uma coisa assim, complexa de ser tratada quando chega numa unidade hospitalar, né? Mas o que a gente via há 5 anos atrás? Cada médico tratar o processo de uma forma diferenciada, né? Hoje, os guidelines internacionais e os guidelines brasileiros apontam para que a gente estabeleça aqui um protocolo da melhor boa prática que deve ser atendido o paciente que tem essa patologia. Isso tem se multiplicado de uma forma muito geral. Então, mas trazendo para a nossa questão na saúde, hoje a gente vê que o mundo está mudando na prática médica, e isso está acontecendo também na prática da psiquiatria e dos tratamentos de transtorno, ou seja, é trabalhar com base em evidência. Hoje a gente... Então, não só médico, mas os psicólogos e todos os outros que acabam contribuindo nesse processo, ele vai acabar, nesse futuro, se encaixar dentro dessa visão. Eu vou tratar A, não pela forma que eu acho B, mas pelo padrão de boas práticas que já está cientificamente comprovada que vão me trazer os melhores resultados. A pandemia também teve uma relevância nessa questão, porque nós observamos que alguns médicos, claro que não todos aqui, né, a gente não está generalizando, mas alguns médicos resolveram tratar o corona do jeito que a liberdade que ele tem médica, ele entende que é resolver, né? Mas o que a gente foi percebendo, né? Que muito desse tratamento destoavam daquilo que as sociedades médicas mundiais estavam apontando, que as pesquisas estavam apontando como melhor resultado. Então, assim, a pandemia trouxe à tona, de uma maneira mais robusta, essa dificuldade que a gente tem na assistência hoje, dela ser governada não por uma experiência que foi ratificada pela ciência, mas por uma experiência pessoal. Então, isso está mudando de uma forma muito robusta na assistência ao paciente, né, de várias patologias, e isso também já começa a chegar no campo do tratamento dos transtornos mentais. Então, assim, é muito provável que aquele psicólogo que sozinho tratava o paciente, no futuro, ele já vai ter uma rede de comunicação, né? No NAS do Brasil, o que a gente propõe, né? O nosso psicólogo referenciado, ele faz contato com a psiquiatria e eles conversam. E eles trocam, e eles somam, né? O que a psiquiatria pode acrescentar, o que a psicoterapia pode acrescentar, e eles se conversam. Para quê? Para que eles, de forma conjunta, possam prestar a melhor assistência possível, né? Outra coisa que nós temos para o futuro, e aí também é algo muito positivo,
é que a gente deve ter uma nova geração de medicamentos antidepressivos com menos efeitos colaterais e com mais efetividade. A gente sabe que os efeitos colaterais ainda, por mais que hoje sejam muito menores do que os primeiros que foram produzidos em 1950, eles ainda são desconforto a quem toma a medicação. Então, assim, o futuro nos aponta que a gente vinha a ter uma medicação menos reagente a efeitos colaterais e que possa acelerar um pouco mais o processo de cura, né? Outra coisa que deve acontecer no futuro próximo, nesse universo de 15 anos, é um mapeamento melhor, um avanço no mapeamento dos genes que estão associados ao desenvolvimento de transtornos mentais. Então, assim, esse mapeamento, esse avanço, eu acredito, e a ciência caminha para isso, que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai conseguir identificar de forma, aí é bem precoce mesmo, quem tem uma tendência genética e quem não tem. E essas pessoas, esse núcleo de um risco maior, eles vão receber uma resposta de tratamento muito mais direcionada, né? E a gente não pode... Eu queria finalizar essa última etapa deixando aqui uma mensagem a respeito do suicídio, né? A gente sabe hoje que a maior parte dos suicídios eles acontecem por pessoas acometidas por transtorno mental, né? A depressão é um dos campeões, a ansiedade nem tanto, né? Mas transtornos motivados por vícios de drogas. Então, a gente sabe que hoje, e não é uma parcela simples, é uma parcela robusta, algumas pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde chegaram a um número que assusta, ou seja, 90% dos suicídios têm uma origem no transtorno mental, e a gente pôde comprovar isso quando, em 2017, nós fizemos um acompanhamento dos 36 pastores que chegaram ao suicídio no Brasil e no exterior, em 2017 e 2018, e nós chegamos às famílias, chegamos através de contato de pessoas próximas, e nós conseguimos evidenciar que esses 36 pastores, todos eles tinham um fato em comum, e era um transtorno mental de base. A gente imaginou no início que poderiam ser pastores só das igrejas históricas, depois pensamos que eram os pastores só das igrejas reformadas, depois pensamos que era só os pentecostais, depois pensamos que era coisa dos neopentecostais, depois pensamos que era aqueles pastores mais jovens. Não. Tinha pastor jovem, tinha pastor idoso, tinha pastor pentecostal, tinha pastor batista, tinha pastor reformado, né? Assim, essas características elas não fomentaram o suicídio, mas havia algo comum que era exatamente um transtorno de base que motivava a chegada dessas pessoas ao suicídio. Para finalizar, eu queria ainda fechar essa questão do suicídio dizendo para você que existe uma perspectiva futura de redução muito significativa dos suicídios. A Organização Mundial de Saúde ela fez algumas linhas comparativas pegando algumas regiões do mundo. O mundo árabe, o mundo asiático. E nós observamos que o resultado dessa pesquisa mostrou que, apesar de altos índices de suicídio nos países mais desenvolvidos, todos os países estavam com uma curva decrescente, estão com uma curva decrescente. Por quê? Porque eles entenderam a realidade que eles tinham e começaram a trabalhar essa realidade para que quem tivesse um transtorno não chegasse ao ponto do suicídio. Mas, na contramão de tudo que está acontecendo no mundo inteiro, existe uma linha que é o resultado dos Estados Unidos, do Brasil e de mais 3 países da América Latina. É a única linha do mundo onde ela está em ramp-up, ela está em ascensão. Por mais que a taxa de suicídio no nosso país não seja tão grande como de outros países desenvolvidos, lá a curva está decrescente, aqui nós estamos numa crescente. Eu concluo, né, dizendo para você nesse momento que existe uma urgência. Existe uma urgência num despertar. E esse despertar
ele não vai ser do governo. O governo está fazendo e vai fazer algumas coisas, mas o tamanho do caos que nós temos hoje, ele precisa de um pacto de toda a sociedade para a gente começar de uma forma real a resolver todos eles. E isso mostra o quanto esse tema é tão importante de ser falado, Verdade. de ser transmitido, para que as pessoas tenham consciência, né, do que está acontecendo e de como que elas podem se cuidar. A nossa conversa, eu acredito melhor tenho certeza, foi de grande importância para todo mundo que está assistindo Que a bom, gente. fico feliz. Sei que vai estar trazendo realmente um conteúdo de qualidade que pode estar auxiliando muitas pessoas. Te agradeço por ter aceitado o nosso convite, participado da nossa entrevista. E para você que está aí, pode continuar nos acompanhando através do podcast. Na semana que vem a gente tem uma nova entrevista.